canal. Que bom, graças a Deus. Hoje é terça-feira e vamos iniciar nossa aula. Hoje faremos as correções das atividades das aulas da semana passada de Geografia e História. E para a atividade do Dia dos Papais, a PRO solicitou uma pesquisa sobre a história dos pais. Logo após a pesquisa realizada, tirem fotos e poste no grupo no dia 5. Ok, turminha? Vamos iniciar nossa aula de Geografia. Pegue os seus livros, por favor, e abram na página 13. Pegaram? Abriram? Então vamos lá. O título da nossa aula é A Chegada dos Povos Africanos. Turminha, vocês sabiam que a África é um continente com dezenas de países, sendo que os povos vieram ao Brasil a partir de diferentes territórios? E que cada um tem as suas particularidades históricas, étnicas e culturais? E de meados do século XVI até o século XIX, aproximadamente 4,4 milhões de africanos cruzam contra a sua vontade o Oceano Atlântico até chegar ao Brasil. Eles foram trazidos como escravizados pelos colonizadores europeus para trabalhar principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar, plantações de café, extração de minérios e atividades domésticas. E olha só, viu, turminha? No Brasil, os povos africanos também não aceitaram passivamente tanta violência e continuaram resistindo à escravidão. O maior símbolo da luta desses povos eram os quilombos, lugares organizados para abrigar os escravizados que buscavam liberdade. Em 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data marca o dia da morte de Zumbi dos Palmares, que lutou no Quilombo dos Palmares pela liberdade dos escravizados e se tornou um dos nomes mais importantes de resistência à escravidão. Os quilombos não acabaram com o fim oficial da escravidão no Brasil. Em 1888, pelo contrário, muitos existem ainda hoje como comunidades tradicionais que conservam culturas locais próprias, onde se realizam diversas atividades econômicas, como agricultura, comércio e turismo. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos, como a dança, tem a roda de samba, patrimônio cultural do povo brasileiro, foi desenvolvida com base na cultura musical legada por africanos no Brasil e seus descendentes. A religião, as religiões de matriz africana foram incorporadas à cultura brasileira desde que os primeiros africanos escravizados desembarcaram no país. Dos sincretismos de crenças entre os diferentes povos africanos que aqui chegaram, inclusive com a cultura dos indígenas e dos portugueses. Muitas religiões surgiram como o candomblé, o batuque e a umbanda. A culinária, diversos pratos regionais como o acarajé, a pamonha e o feijão preto em todo o país, entre outros, são produtos de influência africana sobre a culinária brasileira. A música, gêneros musicais como o samba e o maracatu, assim como diversos instrumentos musicais brasileiros, têm suas origens ligadas à cultura dos africanos e seus descendentes no Brasil. E elementos linguísticos. A língua portuguesa tem influência da língua indígena tupi e também de línguas africanas.
Diversas palavras que utilizamos no dia a dia foram trazidas pelos povos africanos para o Brasil, como dengo, neném, quitanda, samba, moleque, entre tantas outras. Vamos para a nossa correção da nossa atividade aqui na página 16 do nosso livro didático. Numeral 1. Marque V para as alternativas verdadeiras e V para as falsas. Questão A. Os africanos chegaram ao Brasil entre os séculos 16 e 19, capturados e escravizados. E aí, turminha, o que é que vocês acham? Vocês acham que os africanos chegaram para cá, para o nosso país, dessa forma desumana? Isso mesmo, turminha. Infelizmente, foi desse jeito mesmo. Então, aqui na questão A, vocês vão colocar V como verdadeira. Questão B. Os africanos eram obrigados a trabalhar como escravos nas plantações de cana-de-açúcar, lavouras de café, extração de minérios e atividades domésticas. Isso também foi verdade. Eles eram obrigados a trabalhar dessa forma. Aí na questão B, vocês vão colocar letra V como verdadeira. Numeral 2. Quais contribuições africanas para a cultura brasileira foram mencionadas neste capítulo? Dê exemplos dessas contribuições. Então, turminha, vamos para a resposta. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos, como a dança, a música, a religião, a culinária e elementos linguísticos. Questão C. Os povos africanos aceitaram a escravidão sem resistência. Isso foi verdade, turminha? O que é que vocês acham? Não. Os povos africanos, eles não aceitaram passivamente tanta violência e continuaram resistindo. Então, aqui na questão C, vocês vão colocar F como falsa. Questão D. Quilombos eram locais onde os povos africanos buscavam abrigo e liberdade. E aí, turminha? Sim, com certeza, quilombos realmente eram locais onde os povos africanos buscavam abrigo e liberdade. Então, aqui na questão D, vocês vão colocar V como verdadeira. Numeral 3. O selo a seguir homenageia os quilombos do país. Sobre ele, responda. Questão A. Qual local está representado no selo? E aí, turminha? Parque Memorial Quilombos dos Palmares. Questão B. Qual é a localização do Parque Memorial Quilombos dos Palmares? Município de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Questão C. Qual foi ano em que os Correios do Brasil lançaram este selo? No ano de 2012. Questão D, agora na página 17, viu, turminha? Descreva o tipo de moradia ilustrada no selo. E aí, turminha, prestaram atenção no selo? Então, vamos lá. Moradias semelhantes às ocas indígenas e em homenagem a eles, que foram os primeiros habitantes da Serra da Barriga, onde foi construído o Quilombo dos Palmares. Eram feitas com uso misto de barro nas suas paredes e teto de palha seca.
Questão é: que imagens no selo remetem à cultura dos povos africanos? E aí, turma? Duas figuras femininas representando as práticas religiosas associadas ao orixás. Numeral 4. Palmares foi o maior e mais resistente quilombo no Brasil, mas muitos outros se organizaram em todo o território nacional. Questão A. O que é quilombo? Vamos ver, turminha. Quilombo é o lugar organizado de resistência para abrigar os povos africanos do Brasil em busca da liberdade. Questão B. Em sua opinião, por que é importante preservar as áreas das comunidades dos descendentes de quilombolas? E aí, turminha? É importante preservar a memória histórica e coletiva dos antepassados, bem como garantir a manutenção do patrimônio cultural desses povos para as gerações atuais e futuras. Pronto, turminha! Já terminamos a nossa aula de geografia. Agora vamos para a nossa aula de história. Pegue os seus livros, por favor, e abram na página 14. Pegaram? Abriram? Então vamos lá. Então, o título da nossa aula é Os Primeiros Habitantes do Território Brasileiro. O território brasileiro começou a ser ocupado há milhares de anos e nele vários povos se desenvolveram, cada um com características e modos de vida próprios. A maioria desses povos vivia da caça e da coleta de alimentos. Nós vimos também na aula da semana passada, nós conhecemos, não foi? Que algum desses povos foram os primeiros habitantes do Brasil. Foram eles, povos dos sambaquis, povos de Lagoa Santa e povos de tradição umbu. Olha só, turminha. Para estudar a vida de pessoas que viveram há milhares de anos, os pesquisadores buscam vestígios que podem ser fósseis ou objetos da mesma época dos indivíduos pesquisados. Com base em fósseis humanos, por exemplo, é possível descobrir como era a aparência física das pessoas. Por meio de objetos da época, os pesquisadores descobrem informações sobre os modos de vida humanos. Descoberta de diferentes períodos, em busca do passado em sítios arqueológicos. O que é encontrado em sítios arqueológicos? O que acontece com as peças encontradas? E historiadores em ação. Vamos para a página 18. Vamos fazer a nossa correção. Numeral 1. Se no futuro arqueólogos pesquisassem o seu modo de vida, que vestígios encontrariam? Roupas, brinquedos, televisão e livros? Ou machados, arpões e agulhas? Vou dar uma dica, viu, turminha? Os arqueólogos teriam acesso a informações sobre vestuários e formas de registros escritos, tecnologia, meios de comunicação e até de diversão da sociedade atual. E aí, turminha, gostaram da dica? Numeral 2. Em sua opinião, que informações os arqueólogos do futuro conseguiriam obter sobre sua vida ao estudarem os objetos que você utiliza? E aí, turminha, essa daí é com você, tá certo? Numeral 3. Quais são as diferenças entre os objetos que você usa e os objetos utilizados pelos primeiros grupos humanos? Olha só, turminha.
Os objetos do passado eram feitos de outros materiais, com distintas finalidades, diferentes dos objetos comumente usados por eles. Aprender é divertido. Os arqueólogos encontram objetos em várias camadas do solo. Quanto mais funda a camada em que o objeto ou fóssil se encontra, mais antigo ele é. Com base nessa informação, analise a ilustração e indique com X as imagens de objetos posicionados incorretamente nas camadas de solo representadas. Então, vamos ver aqui quais são as imagens de objetos que estão posicionados incorretamente. Nós temos os ossos, estão nas partes mais profundas do solo. As pedras ficam na superfície e como nas camadas do solo. A lâmpada e o tablet, eles normalmente ficam na superfície do solo. Então, turminha, as imagens de objetos que estão posicionados incorretamente é a lâmpada e o tablet. Aí vocês vão, marcar um xizinho nesses dois objetos. Turminha, estamos encerrando a nossa aula. Tenha uma ótima tarde. Até amanhã na nossa aula online, tá bom? Beijos. Que o Senhor Jesus continue abençoando cada um de vocês. Tchau, tchau.